A descoberta do narcisismo. É o título, como se fosse Cristóvão Colombo, né? Descobrindo a América. Ou algum cientista que descobriu uma nova lei da genética. A descoberta do narcisismo parece um acontecimento bizarro, né? Que o narciso seja a imagem que a criança adquire, conquista para si própria, que a faz representar diante da sociedade. O meu narciso é a minha vaidade, é aquilo que eu utilizo como meu representante do meu corpo físico. O meu narciso, a minha vaidade, é a minha inteligência que eu coloco em prática por meio das palavras. É quando a gente vê o filho pequeno da gente, o menininho, a menininha, ali nos seus 5 anos de idade, com toda a esperteza de um adulto e a caminho de adquirir a responsabilidade. A maioridade humana é dada aos 18 anos, né? Sempre foi assim com relação a civil exército, votar e ser votado. Depois abaixaram de 18 para 16, mas isso são 2 anos de diferença apenas. Na verdade, a maioridade humana é conquistada aos 5 anos de idade. É uma frase do Tolstói. Do 0 aos 5 anos é uma eternidade. Depois é um pulinho, rapidinho para frente. A frase de Tolstói também pode ser pensada, né, usada, né, pode ser útil para pensar o problema do autismo. Tanto Tolstói, como nessa frase rápida, né, do Tolstói, quanto no capítulo 1 de Uma Confissão, ou Confissões, né, de Santo Agostinho. Também o livro Uma Confissão, de Tolstói, quando o adulto vira criança, que aconteceu a Schreber e que foi o que fez Freud, quando introduziu o narcisismo na psicanálise. Descobriu que o menino é pai do homem. Então a maioridade humana é alcançada aos 5 anos de idade. É um ser humano adulto em miniatura que obrigatoriamente tem que saber se vestir, escovar o dente, calçar o sapatinho, botar a roupinha, se arrumar e conviver num ambiente social fora do alcance da família. Ele sai do ninho protetor para lidar com o meio social. Se uma criança com 5 anos não tiver essas habilidades, ele não se tornou um ser humano preparado para ser adulto. Tudo na vida dele vai ser atrasado. O treinamento mecânico, né? Condicionamento, estímulo-resposta, ele pode vir a adquirir artificialmente a sua noção do eu, mas ele já vai adquirir isso permitido pelo outro, ensinado pelo outro e não por si próprio e sozinho. O diabinho surge, né? O gênio original surge com toda a sua sagacidade, toda a sua esperteza, quando surge espontaneamente por volta dos 5 anos de idade. Então, o surgimento espontâneo do menino, do narciso infantil, já é uma marca da autonomia e do empreendedorismo.
futuro empreendedor, né, começa aí aos 5 anos de idade. Ele é um empreendedor de si mesmo. Ele não é ensinado mecanicamente, pedagogicamente, artificialmente, por nenhum pedagogo, nenhum psicólogo, nenhuma terapia. É esquisito demais começar a levar uma criança a um terapeuta aos 5, 6, 7 anos de idade. Revela a completa incapacidade, a incompetência dos pais, a irresponsabilidade deles na formação do ser humano. A menos que venha com defeito congênito, né? Com algum problema genético, que também existe. O ser humano, a menos que seja nesse caso, ele vem com um maquinário completo quando nasce. Vai ter que passar por um processo duro e difícil para ele, para o bebezinho. Como diz Agostinho nas Confissões, de conquistar a independência da mãe no jogo que ele faz com a mãe. É obrigatório a mãe, é responsabilidade total dela, correr quando vê o bebê gemendo e chorando. O bebê geme no berço, a mãe acorda apavorada, qualquer hora do dia ou da noite. E é muito bonito o relato feito por Matheus Nartegaele, a peça de teatro chamado Concerto do Desejo, onde ele narra como a mãe dele suicidou-se. 2 horas da manhã, Matheus cagou. 4 horas da manhã, Matheus chorou. 7 horas da manhã, Matheus vomitou. Matheus mamou. 11 horas, Matheus chorou no berço. Todo esse movimento do controle que a mãe faz sobre o bebê, e que o bebê, na verdade, é quem controla a mãe, com esse relato que ela faz. O gemido do bebê é um chamamento à mãe. Ela não suportou, suicidou-se. Quando o rapaz tinha em torno de 16 anos, o pai levou ele para um passeio num hotel, abriu a caixa de segredo, né? A caixinha de Pandora, entregou ao filho, mostrando o que tinha acontecido com ele. Diz o Matheus que essa morte da mãe era um peso para ele, porque parecia a responsabilidade dele, quando nasceu, ter forçado de tal maneira a situação, e a culpa dele era a morte da mãe. Quando eu nasci, minha mãe morreu, fui eu que matei ela. Diz ele então que o pai, ele fala isso, né, a posteriori também, né? Mas tinha algum enigma, né? Por que minha mãe suicidou-se? O pai teve coragem, né, de entregar a ele em 69, acho que foi, 70, naquela época ainda não tinha machismo assim, nem feminismo, nem o politicamente correto que tem hoje. Hoje um pai fazer isso, se o filho denunciar o pai na polícia, é capaz de o pai ser preso. O que aconteceu? Meu pai me entregou o diário de minha mãe. Se ele for denunciado, né, seria violência doméstica. Então o Matheus Nartegaele, o grande ator brasileiro, revela como que o pai encontrou um jeito de levá-lo para um passeio, onde fez o rapaz tomar conhecimento, e daí para frente foi o choque psicológico no Matheus, né? Aí que ele veio a compreender os livros que a mãe tinha na estante de Virginia Woolf, Clarice Lispector, Simone de Beauvoir, as feministas, que tanto falam da situação da mulher contra o mundo, quando na verdade é uma dificuldade muito natural do ser humano, que tem seu filho, né, seu neném, e uma responsabilidade enorme de cuidar. Nesse texto aqui, sob a forma de áudio, né, texto de 10, 12 minutos, que eu faço constantemente, vem mostrar a grande dificuldade de formar um ser humano.
A criança conquista a maioridade em torno dos 5 anos, quando ela demonstra total autonomia para pegar a bicicletinha, ir para o parquinho, ficar com os amiguinhos. O pai pode ficar lá sentado lendo um livro, distraído, 3, 4 horas de brincadeira num parque, longe da mãe, enquanto ele adquire a sociabilidade e vem a se tornar então um ser integrado ao grupo de crianças. Um menino esperto vai adquirir a sem-vergonhice, a habilidade de lidar com a realidade necessária para ele mesmo se defender e tornar-se um empreendedor futuro.